Então, no mesmo contexto em que Deus fala da edificação dessa casa aqui, no contexto histórico, que aponta para o contexto futuro, Deus está interessado em falar de abalar céus e terra, de castigar nações. E olha no que mais Deus está interessado que a gente saiba. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória desta última casa. Última. Deus falou que é a última, a Escritura está falando, é a última. Será que Deus errou? Vamos edificar o terceiro templo. Não estou dizendo que não vai ser edificado, mas Deus está falando que aquela casa ali é a última. Ele ordenou. Os filhos deles edificaram. Ele criou as tipologias. Se edificar um terceiro templo em Jerusalém, não vai ter tipologia nenhuma criada por Deus. Eles vão tentar fazer o modelo que está parecido nas Escrituras, mas não é Deus que está falando, edifica um templo para mim. Agora aqui, Deus está falando, edifica um templo para mim. É por isso que Deus fala, a glória desta última casa será maior que a da primeira. E esta última somos nós. É a igreja. Por isso que Deus está falando aqui do tempo do fim. E Deus fala, e darei paz neste lugar. Será que tinha paz antigamente? Acabou de edificar o templo do Senhor, lê Neemias e Esdras. O povo começou a pecar tudo de novo. Esdras ficou tão doido de ver o povo pecando que arrancava os cabelos da própria cabeça, se jogava no chão e se humilhava, falando, meu Deus, Senhor, perdoa esse povo. O que esse povo está fazendo? Eles não viram o que aconteceu com a gente? Fomos cativos por causa dessas coisas. E Neemias, então, olha como acaba o livro do profeta Neemias, acaba num drama. Senhor, lembra de mim. Lembra que eu quis cumprir a tua lei. Olha o teu povo. Não estão fazendo. Lembra de mim, Senhor. Essa glória que Deus vai colocar nessa última casa é a própria glória dele, em nós. Lá em Apocalipse 22, 21, diz que a esposa do Cordeiro tinha a glória de Deus. E ali vai ter paz. Deus sabia que a gente estaria lendo isso daqui profeticamente, entendendo que é uma tipologia. Porque quando começou a edificar essa casa, deu contagem às 70 semanas. Essa casa acabou, veio o templo da Grécia, esse templo foi profanado, foi restaurado, e as 70 semanas ainda continuam contando. Chega na semana 69, criou-se o mistério. Qual é o mistério que criou na semana 69? Que é falado por Paulo, por Pedro, por Tiago, mas muito mais por Paulo. E em Apocalipse aparece esse mistério de Deus. O mistério é que não veio a última semana. Se tivesse vindo, o anticristo teria se manifestado na metade dela. E depois de tempos e metades de um tempo, Cristo teria vindo. Então criou-se um mistério. Não é verdade? Lá em Apocalipse 10 fala, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, anunciado aos seus servos, os profetas. Então está na palavra. Qual é esse mistério no singular? Poderia ter falado os mistérios? Poderia falar as visões em Daniel 9? As profecias? Não, mas no final das 70 semanas, sela a visão e a profecia. Daniel tinha 3 visões. Tinha tido 3 visões. E quantas profecias? É no toque da última trombeta que se cumpre o mistério de Deus. O interessante é o seguinte, quando toca a última trombeta, diz, todos os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Vieram a ser? Não era dele? Bom, se levar em conta que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eram deles. Mas só que um homem poderoso, que tem o poder de juntar as nações para si, com a sua boca arrogante, como diz Abacuque, com a sua boca que é um inferno e com a morte que não se farta, estavam com as nações debaixo do poder dele. E isso está em Apocalipse 13. A besta se levanta do abismo, mata as 2 testemunhas, e 10 reis estão sobre o poder da besta, e esses 10 reis praticamente dominam o mundo. E isso é por 42 meses, 3 anos e meio. Mas quando toca a última trombeta, acabou o tempo da besta. Todos os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. E os 24 anciãos testemunham dizendo,
Graças te damos, ó Senhor Deus, tu que és e que eras. Ele veio. Por quê? Porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. As nações se iraram, sim, mas veio a tua ira. A ira de Deus não vem no sexto selo? Sim, mas está na sétima trombeta a ira de Deus. Veio a tua ira. E o tempo de julgar os mortos, de dar o galardão aos seus servos, isso no toque da última trombeta. Sabe por quê? Porque se cumpriu a última semana. Lá em Apocalipse 10, que é um capítulo chave para se entender o Apocalipse, claro que precisa de outras chaves para se entender o Apocalipse, mas o capítulo 10 é um capítulo ali essencial para você entender o antes e o depois. Aquele anjo que tem o rosto como sol, tem um arco-íris, um arco celeste sobre a sua cabeça. Ele aparece justo no intervalo da sexta trombeta para a sétima. Justo ali. Por quê? Ele está envolto de uma nuvem, os seus pés é como coluna de fogo, tudo contando a história que Deus trabalhou com o seu povo, relembrando a parte de Noé, a parte de Moisés. Deus é magnífico, numa figura ele consegue falar tanta coisa, até chegar aquele momento. Ele colocou um pé sobre a terra, o outro sobre o mar. Os seus pés eram como coluna de fogo, mesma coluna que protegia Israel no Egito quando eles estavam sendo libertos. Lá em Apocalipse 12, Deus nos chama a estudar o contexto do Egito novamente, porque a gente vê um Egito revivido em Apocalipse 12. Então seus pés como coluna de fogo, um está sobre a terra, o outro sobre o mar, para mostrar que tudo vai estar debaixo dos pés dele. Isso está no Salmo 8. É tremendo isso daí. Por que ele coloca um pé na terra e o outro no mar? Por quê? Porque da terra vai se levantar uma besta. Logo ali em Apocalipse 13. E do mar? Do mar vai se levantar um dragão. Mas ele coloca os seus pés como de fogo no mar para mostrar que ele vai ter domínio sobre tudo. E ele brama como um leão. Por que tem que ter o bramido de leão ali? Eu não estou abrindo textos, porque não é esse o foco do vídeo, ensinar sobre essa parte. Mas eu acho interessantíssimo eu colocar essa parte agora. A gente ter essa parte em mente. Ele brama como um rugido de leão. Várias vezes, 2 ou 3 vezes vai ter esse rugido de leão. Mas uma vez muito interessante, está em Amós 3. Está escrito ali, nossa, é muita coisa. Em Amós 3 o Senhor brame como um leão. E diz que quando o Senhor bramir, quem não vai temer? Falou o Senhor, quem não vai profetizar? E está no tempo ali das trombetas. Voz de trombeta. Falta só a voz do último anjo. A voz do último anjo. O Senhor bramiu como leão, quem não profetizará? Ou seja, o povo de Deus tem que profetizar mesmo naqueles tempos angustiosos. E naquele mesmo contexto de Amós, tá vendo? Amós em Apocalipse 11. É necessário que profetizes outra vez a povos, línguas, nações e reis. Por que é necessário? Porque agora o Apocalipse vai juntar as visões, vai juntar contextos, tudo em um cenário. Coisa que era muito difícil da nossa mente fazer. Eu creio que uma pessoa que estava apta para fazer isso era Paulo, meditador profundo na palavra de Deus. Paulo, Apolo, Pedro, Tiago. Muito mais Paulo, eu destaco Paulo porque ele escreveu mais cartas, né? Mas creio que os apóstolos também tinham essa mente magnífica. O Apocalipse tem a função de revelar. Apocalipse, revelação. Então ele junta os contextos, mostrando que as visões de Amós, ali em Apocalipse 11, Amós, visão de Amós, Zacarias, vai ter Naum, Abacuque, Daniel, tudo juntado ali, ó, criando conexões. Então o Senhor bramiu, apesar que esse bramido do leão está em Apocalipse 10, né? Mas em Apocalipse 11 vai aparecer tudo isso. E em Amós, no mesmo contexto, fala que o Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus servos. O Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos. Então é claro que o Senhor vai ter que falar, profetiza outra vez a povos, línguas, nações e reis. Retoma as profecias, porque elas não tiveram cumprimento total no passado, não tem como ter. Olha para Isaías 13, se cumpriu aquilo? A Babilônia de fato caiu, foi profetizado a queda dela em Isaías 13, mas o sol se escureceu, a lua perdeu sua luz, as estrelas caíram sobre a terra, Deus retirou o pecado da terra em um dia? Não. Em Daniel 11 você tem o santuário de Deus sendo pisado.
a mesma ideia que está em Daniel 8, o santuário de Deus sendo pisado pelas nações por 42 meses. E ali era o tempo do fim. Chegou o tempo do fim no tempo de Antíoco Epífanes? Não chegou. Por isso que em Apocalipse 11 vai aparecer números como 1260 dias, 42 meses, 3 dias e meio. Em Apocalipse 12 aparece tempo, tempos e metade de um tempo, retomando as profecias de Daniel para mostrar que não se cumpriu a última semana. E como a última semana não se cumpriu, presta atenção nisso, que isso é muito importante. Como a última semana não se cumpriu, então criou-se um mistério. Então Deus deixou uma leitura profética em todos os profetas, até na lei, no livro da lei. Em todos os profetas Deus deixou uma leitura profética. Quando se cumprir a última semana, quando estiver no processo de cumprimento, as profecias dos profetas vão sendo juntadas. Vai trazer consigo todas as profecias dos profetas, o mistério de Deus anunciado a seus servos os profetas. O cumprimento da última semana traz consigo todas as demais profecias dos profetas que profetizaram a respeito da última semana. Por isso que fala que vai se cumprir o mistério de Deus anunciado aos seus servos os profetas. E fala, João, é necessário que profetizes outra vez. Não era só para João profetizar. João escreveu o Apocalipse. As visões foram mostradas para que nós, estudando, profetize outra vez. E o que nós estamos profetizando? O mistério de Deus anunciado aos seus servos os profetas. Qual é o mistério de Deus? O mistério de Deus está nos profetas. Se cumpriu a última semana? Se cumpriu a expiação dos pecados? Justiça eterna? A visão foi selada? Porque no final das 70 semanas tem que estar selada a visão. Que visão? A de Daniel 2, da estátua? A de Daniel 7, dos 4 animais? Ou a de Daniel 8? O carneiro e o bode, o santuário de Deus sendo pisado. Todas essas visões profetizam o tempo do fim. Daniel 7 tem a questão dos 3 tempos e meio, aonde o anticristo se levanta na metade da semana, que é o chifre pequeno, faz guerra contra os santos e vence, o que está em Apocalipse 13 e também Apocalipse 11, e depois desses 3 tempos e meio vem o ancião de dias e faz justiça aos santos. E o ancião de dias, que é eterno, faz que tipo de justiça? Provisória? Faz uma justiça eterna. Então quem acredita que a última semana se cumpriu deve ter um buraco na cabeça. Não é possível. Olha para Apocalipse 11. O cumprimento da última semana traz consigo o cumprimento dos profetas. Aí sela a visão. O anticristo se manifesta, faz guerra contra os santos e vence durante 3 tempos e meio, porque ele não pode agir mais de 3 tempos e meio. É a última parte da última semana. Assim como a besta de Apocalipse 13, que está em paralelo com Daniel 7, só pode agir por 42 meses. Aí vem o ancião de dias e estabelece justiça eterna. Aí sim, sela a visão. Aí sim, a pedra vem e bate nos pés. Aí sim, o ancião de dias vem. Aí sim, o santuário de Deus é purificado e obtém justiça, porque essa é a palavra que está em Daniel 8. E o santo será justificado. Não está dizendo que o santuário será purificado. Está dizendo e o santo será justificado. Isso está no hebraico. É claro que a ideia da purificação do santuário está ali, mas não é isso que está escrito. Está escrito justificado, para a gente se lembrar da justiça eterna de Daniel 9. Não é justamente em Daniel 12 que um anjo pergunta para outro anjo quando acontecerão essas coisas maravilhosas? E aquele anjo que estava vestido de linho, estava no meio do rio, levantou as 2 mãos para o céu e jurou por aquele que vive eternamente. Isso será depois de tempo, tempos e metade de um tempo. Não é isso que está acontecendo em Apocalipse 10? O anjo levantou a sua mão direita para o céu e jurou por aquele que vive eternamente, que nos dias da voz do último anjo, do 7º, quando ele tocar a sua trombeta, que é a última, se cumprirá o mistério de Deus. Leva esse mesmo cenário para Apocalipse, para Daniel 12, os 3 tempos e meio. Quem vai negar que os 3 tempos e meio é o cumprimento ali da última parte da última semana? Então, o povo de Deus precisa acordar ou não precisa? Não precisa despertar para as profecias? Agora, se você leva em conta o que foi dito aqui, eu li, mas não expliquei. Em Ageu 2, diz assim: no 2º ano de Dario, no 7º mês, ao 21º dia do mês, Deus quis dar uma mensagem no mês 7, dia 21.
Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, ou seja, resumindo, é tempo de edificar a minha casa. Se esforcem e edifiquem a minha casa. Mês 7, dia 21, data da festa dos tabernáculos. Começa mês 7, dia 15, e vai até o mês 7, dia 21, 7 dias, e depois vem o 8º, apontando para o dia eterno. No contexto histórico, era como se Deus estivesse falando para o povo: se vocês tivessem edificado a minha casa, a gente estaria celebrando os tabernáculos. Vocês teriam expiação e a gente estaria celebrando os tabernáculos. Contexto profético: se vocês edificarem a minha casa, vai vir a festa dos tabernáculos. Vai vir o milênio. Por isso que 5 versos depois, Deus fala: vou tremer os céus, a terra e o mar, as nações, eu vou abalar elas. O escritor de Hebreus pegou essa parte aqui e aplicou para o fim. Isso aparece aqui na carta de Hebreus. Falando da vinda de Cristo, que tudo ia ser abalado. A única coisa que não iria se abalar era o reino inabalável. E o reino inabalável é o reino de Cristo. Tudo vai ser movido do lugar, mesmo um reino que é inabalável. O escritor de Hebreus somou isso daqui com outros profetas e se lembrou de Salmo. Esqueci qual é o Salmo agora, mas fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas aqui Deus está falando que vai abalar todas as nações. E todas são abaláveis, mas o reino do Senhor é inabalável. Aí no verso 10, Deus vai falar sobre coisas imundas, sobre pessoas que querem edificar o templo de Deus, mas tocam em coisas imundas. E aí tudo passa a ser imundo. Toda edificação. E Deus repreende o povo. Essa parte eu vou resumir. Essa parte eu vou deixar para vocês lerem e meditar sobre isso que eu estou falando. Agora, irmãos, para resumir, olha para o verso 20. O próprio Deus criando conexões, sabendo que a gente ia estudar isso. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Ele já tinha falado isso, associando abalar os céus e a terra com a data da festa dos tabernáculos. Deus relacionou. Mês 7, dia 21, olha, chegou o tempo. Edifica a minha casa, com farei abalar os céus e a terra, o mar e as nações. Olha só que profético isso. Isso não aconteceu naquele tempo. Por isso que tem que profetizar outra vez, que é para o nosso tempo. Ficou um desenho no passado, não o cumprimento. Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força do reino das nações. O anticristo não vai juntar as nações? Com a sua boca arrogante, uma boca que é como o Sheol, o inferno, e a morte que não se farta? Quarto cavaleiro de Apocalipse está sendo revelado em Abacuque. É o chifre pequeno, porque isso que eu acabei de falar está em Abacuque e é uma visão que Deus deu para Abacuque em resposta à pergunta que ele fez no capítulo 1. E essa visão está escrito: escreve em letras bem grandes para que até aquele que passe correndo possa ler. Essa visão é para o tempo determinado do fim. Olha, Daniel 8. Olha o que Deus fala no verso 22. Derrubarei o trono dos reinos das nações. Lá em Apocalipse 13, a besta recebe o trono do próprio dragão. E tem as nações, são os 10 chifres, comandando o mundo. Tudo isso relacionado a edifica a minha casa. Mês 7, dia 21, destruirei os carros e os que neles andam. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor, eu vou te tomar, ó Zorobabel, filho de Salatiel. Servo meu, diz o Senhor, é Cristo, uma figura de Cristo. E te farei como um anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. É a coisa mais linda, ou não é, os profetas de Deus? E quem entende que a última semana se cumpriu no tempo de Cristo, perde toda essa revelação. Por isso que você não vê os irmãos adventistas com os profetas na cabeça. Você vê só Daniel e Apocalipse, Apocalipse, Daniel, Daniel, Apocalipse, Apocalipse, Daniel. Ah, detalhe, a última semana já se cumpriu, na morte de Estevão. Irmãos, vamos fazer com que esse vídeo aqui chegue nos adventistas. Se um adventista conseguir assistir esse vídeo até o final, ele não vai ser mais adventista do sétimo dia. Pode continuar aguardando o sábado, mas ele não vai crer mais nas profecias da Ellen White. Foi Deus que deixou tudo conexo assim. Foi Deus que deixou uma leitura profética da última semana em todos os profetas,
para que tudo fosse juntado no Apocalipse. Deus deixou uma peça em cada profeta. E aí vem o Apocalipse e junta os profetas, para que nenhum profeta ficasse fora de cálculo, fora de estudo dos filhos de Deus, estudando os profetas, junto com as palavras dos apóstolos, vendo a harmonia que tem entre os apóstolos e os profetas. É tremendo, não é, irmãos? Eu acho tremendo, eu fico maravilhado com a profecia, com a palavra de Deus. Tem mais coisas para falar aqui, é claro, não é só isso, não falei tudo. Vocês podem ler, são 2 capítulos, fazem agora uma nova leitura desse profeta. Esse profeta aqui, ele está ligado com Zacarias, tem ramificações com todos os profetas, Naum, Abacuque. Olha aqui, ó, tremer os céus e a terra, tremer as nações, isso está em Ezequiel 38, 39, Gog e Magog. Lá que Deus vai abalar as nações, céu e terra, os pássaros vão tremer no céu. Deus está falando isso lá em Gog e Magog. E aqui Deus está falando, derrubarei o trono do reino das nações. A palavra de Deus é perfeita, irmãos. É tremendo. Ok? Eu vou finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês entenderam, comenta que vocês entenderam. Se vocês não entenderam, comenta que vocês não entenderam, que ficou complicado de entender. Quero saber o porquê que não entenderam. Se não concordar, pode comentar também, né, com educação, é claro. Tem gente que comenta no meu vídeo que nem parece cristão. Não parece cristão alguns comentários. Ou seu falso profeta. Isso é jeito de comentar? O seu ignorante é um filho de Deus comentando? Não ligo de discordar. Pode discordar. Coloca o motivo, discordo porque não está batendo com esse profeta, com essa palavra. Se eu achar interessante, eu vou responder, porque tem comentários que eu acho que não vale a pena gastar meu tempo respondendo. E eu deixo os comentários que são contra o que eu penso. Eu aprovo, eu só desaprovo os comentários que são de pessoas mal educadas, zombadoras. Sabe, pessoas que vai lá no K e kkkkkkkk. Só um burro para acreditar nisso. Olha, a pessoa despreza tudo isso e faz um comentário desse. Não posso deixar um comentário desse no meu vídeo, né? Não é lixo ali. Ali é comentário para as pessoas aprenderem umas com as outras, as pessoas lerem os comentários umas das outras e aprendem. Ah, discordei. Às vezes há até debate ali. Mas tudo na mansidão de Deus, né? Certo, irmãos? Vou finalizar esse vídeo aqui. Um grande abraço para vocês. Compartilhe o vídeo, como eu sempre peço. Dá joinha no vídeo. Se inscreva no canal, caso você ainda não se inscreveu no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.